Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. Bom, eu comecei a escrever o roteiro para esse vídeo, né? Comecei a imaginar o roteiro para esse vídeo a princípio para falar sobre o Enem, mas eu acabei mudando de assunto no meio do caminho e saiu o que saiu, né? Então, vamos lá. Bom, antes de mais nada eu tenho que falar da minha visão acerca desse assunto que eu vou abordar no vídeo, né? Do modo como eu penso, relacionado, é claro, o meu contexto em relação a isso, até para que vocês possam me acompanhar durante o desenvolvimento desse vídeo. Contexto, é disso que se trata. Eu sou um homem hétero, não sou transfóbico, nem homofóbico, nem racista. E eu sou desfavorável a tal aplicação da ideologia de gênero, que, para quem não sabe, diz que o gênero masculino e feminino não existem, que eles são construções sociais de papéis de gêneros incutidos às pessoas baseado na sua condição biológica enquanto macho e fêmea, é claro, socialmente, né? A mim soa como algo bastante controverso e muito pouco prático na realidade, uma vez que temos sim fêmeas e machos dentro da nossa espécie, e biologicamente falando, isso é um fato, não tem como negar. Então agora vamos por partes, e antes que você do outro lado comece a dar piti ou falar um monte de merda aqui embaixo, por favor, assista o vídeo até o fim, antes de se pronunciar, beleza? Eu acho que é mais coerente da sua parte. Porque transexualidade é algo que ocorre com o indivíduo que, bem a grosso modo, mas bem a grosso modo mesmo, é aquela pessoa que nasceu no corpo errado. Ele não se sente parte ou não concorda com o gênero dentro do qual ele nasceu. Eu não considero isso doença, e nem a ciência moderna, nem os estudiosos, nem a área médica, se não me engano, também não consideram mais. É apenas aquilo que ainda é chamado de distúrbio de gênero, que pode ser corrigido se o indivíduo assim preferir, no sentido de repente, alterar o seu corpo, modificar o seu corpo, de modo que ele fique de acordo com a sua necessidade, com a sua vontade, de acordo com o gênero ao qual ele sente que pertence, né? Se de repente a pessoa nasceu num corpo masculino, mas ela se sente mulher, ela tem essa possibilidade e vice-versa. Entenda, na minha visão pessoal, gênero é tão somente uma palavra usada para organizar as coisas, é um termo, não é uma ofensa, não é uma forma de castrar ninguém. Masculino e feminino são diferentes um do outro. Você não escolhe nascer homem ou mulher biologicamente falando, você simplesmente nasce assim. Isso é claro sem levar em consideração que situações de hermafroditismo, pessoa que nasce sem os órgãos sexuais ou coisa do gênero, mas aí já é outra história. E assim, se em algum momento da tua vida você perceber que não se sente enquadrado dentro do formato biológico no qual você nasceu, bom, aí sim é que você vai tomar uma atitude, aí sim é que você vai tentar corrigir isso, acertar isso, consertar isso de alguma forma. Agora, se a gente for entrar na questão social da coisa, bom, daí o caldo engrossa, né? A questão é que ao longo dos séculos, milênios da nossa sociedade, muitos papéis de gênero foram sendo atribuídos às pessoas conforme a sua condição biológica, como macho ou como fêmea. Isso é mutável, continua mudando, não vai parar de mudar. Isso não é um ponto fixo. Então assim, mulheres de um jeito, homens do outro. Não fui eu que inventei isso, gente. Desculpa aí, mas como diria Homer Simpson, já estava assim quando eu cheguei aqui. Então assim, se você nasceu com pepeca, espera-se que você seja mãe, seja cuidadora, seja responsável pelo cuidado da sua prole e outras abobrinhas do tipo. E se você nasceu com um pintinho, com um bilau no meio das pernas, espera-se que você seja um homem provedor, defensor da sua prole e que cuida da sua ninhada e outras abobrinhas do tipo. Abobrinha? Não. Pior que não. É apenas algo que sim, veio ao longo dos milênios, ao longo da nossa sociedade, como eu já disse, e estou repetindo, que é para fixar bem isso. E como eu já disse também, já estava assim quando eu cheguei. Só que hoje em dia, na boa, não é mais assim, não na prática. A gente sabe disso. Nós evoluímos. Então assim, antes que alguém acabe desviando o foco do assunto e acabe levando pro lado do feminismo versus machismo, qualquer coisa do gênero, que nem é o foco do vídeo, eu quero deixar bem claro que concordando ou não, gostando ou não, sendo certo ou errado, independente do conceito que você tenha de certo ou errado, foi assim que as coisas se desenvolveram de modo geral na sociedade e em várias culturas. É claro, cada uma no seu formato, mas foi assim que as coisas mais ou menos se desenvolveram. E vejam bem, eu não disse que eu concordo, e eu também não acho que eu preciso gastar mais tempo de vídeo explicando pra vocês todo esse contexto histórico e o caramba 4 e por que isso aconteceu ao longo da nossa sociedade. Mas se você tiver interesse, dá uma procurada, dá uma pesquisada e valeu um pouco a respeito, ok? Foi apenas para exemplificar para vocês o que é papel de gênero, que são coisas atribuídas à pessoa por causa daquilo que ela tem no meio das pernas. E isso vem de uma cultura ancestral. Porém, o tempo muda e sim, nós evoluímos. No entanto, na minha concepção, na minha visão de mundo, eu não vejo motivo para que haja uma segregação baseada exclusivamente na condição sexual de um ser humano, sendo ele macho ou fêmea. Homens e mulheres são de fato diferentes,
mas eu não acho que socialmente exista uma necessidade de separação, de segregação, entendeu? É isso que eu quero deixar bem claro. Entretanto, assim, uma visão bastante rasa das coisas, a tal ideologia de gênero parece nos colocar a todos como transexuais em potencial. E com isso eu não estou desclassificando ou criticando a transexualidade, gente. Acho que ficou claro, já desde o começo do vídeo, caso isso não tenha ficado bem claro. Eu digo no sentido de, não importa se biologicamente você nasceu com um pinto ou com uma perereca. Depois você decide se você é um macho ou uma fêmea da espécie. Ou se é gay, ou se é bi, ou se descobriu a sua condição de transexual. Conseguiu deixar isso muito claro para si mesmo. Eu espero sinceramente que vocês não estejam vendo tudo que eu estou dizendo aqui de forma distorcida. Apesar de eu ter certeza que vai ter gente bitolada aqui que não vai entender porra nenhuma do vídeo, que vai falar um monte de merda e que vai interpretar tudo o que eu disse de forma torta. Mas o que eu posso fazer, né? Eu posso ser responsável pelo que eu digo e não pelo que as pessoas interpretam. Infelizmente, por mais didático que eu esteja tentando ser. Eu não estou fomentando preconceito e eu não vejo a minha prerrogativa como uma visão conservadora das coisas, como uma visão restrita de mundo. Eu só estou partindo da lógica, ou pelo menos daquilo que me parece mais lógico. Eu não acho saudável para uma criança ela ser jogada num fluxo de confusão mental onde ele não sabe o que diabos ele é exatamente ao ter nascido. Talvez com o tempo ele até descubra as condições que não têm a ver necessariamente com a sua situação biológica. Mas toda criança precisa de uma referência. É mais ou menos como você aprender uma coisa nova. Você precisa de um ponto de partida para poder começar a aprender. E não simplesmente escolher, como é que as coisas vão ser ao longo do caminho. Essas crianças estão aprendendo a viver na prática. Por exemplo, eu sou chefe de cozinha hoje em dia. Eu comecei a trabalhar em cozinha há muito tempo atrás e eu fazia trabalho subalterno, cara. Eu lavava caixa de gordura. E a minha intenção era guardar dinheiro para fazer uma faculdade de publicidade ou de jornalismo ou de psicologia. Com o passar do tempo eu descobri que eu queria mesmo era ser chefe de cozinha e foi para esse caminho que eu segui, entendeu? Então eu descobri o que eu queria fazer, eu descobri o que eu era. Na verdade eu sempre me senti muito à vontade cozinhando, eu sempre me senti muito bem dentro de uma cozinha. Só que eu descobri que eu queria seguir à frente com isso a partir do momento que eu tive a vivência, que eu levei a minha vivência adiante. Não sei se vocês conseguem entender a comparação, se ela fez sentido para vocês, mas foi o que me ocorreu agora. Me desculpem se lhes pareceu confuso. Eu não acho que se trata de ignorar gênero ou simplesmente achar que isso de gênero não existe, mas sim de educar pais e futuros pais para conseguir lidar com pessoas, com crianças que demonstram desde cedo ou desde uma determinada altura da sua vida essas discrepâncias de gênero ou de sexualidade de qualquer natureza, de forma que esses pais os ajudem nesse momento, os ajudem a passar por essa situação, que os orientem nessa passagem, sabe? Não é simplesmente ser combativo com eles, mas aceitar a condição deles e conseguir lidar com isso de forma que não seja traumática para os mesmos. Não é negando nada que a gente vai resolver alguma coisa. Não é negando que um filho seu é gay ou é transexual que isso vai mudar a condição dele. Não é negando a existência de pintos e xoxotas que definem biologicamente o que um ser vivo é, macho ou fêmea da sua espécie, que isso vai mudar o fato dele ser hétero, bissexual, gay, transexual, ou seja lá o que for. Seja lá o que for, o que essa pessoa descobriu ao longo da sua vivência, que de repente é o que ela é. Pais, amigos, sociedade, de um modo geral, precisam de educação para aprender a lidar com aquilo que lhes é diferente, de modo a acolher e lhe dar o maior suporte possível, de integrá-lo e tratá-lo de forma digna, de forma respeitosa. E numa boa, isso devia independer de gênero ou definições do tipo. Sério mesmo. Só que isso seria um exercício de humildade, né? A evolução, de um modo geral, na minha visão de mundo, ela está muito mais associada com o fato de você aprender a lidar com aquilo que lhe é alheio, que lhe é diferente, de forma não tão combativa e sem que necessariamente você tenha que mudar o seu ponto de vista, a sua ideologia, mas da mesma forma conseguindo respeitar o teu próximo, acolhê-lo e estender a mão para ele quando houver necessidade, estando ali quando ele precisar. Para mim isso é ter amor ao próximo. Eu acho que as pessoas precisam aprender mais a ser mais tolerantes e principalmente abrir um pouco a mão dos seus radicalismos ideológicos pessoais para poder ajudar quem está precisando, para poder acolher as pessoas que necessitam do seu acolhimento e principalmente do seu apoio para poder seguir em frente. Então é isso daí, gente. O recado foi esse. Espero que vocês tenham entendido o vídeo, espero que ninguém tenha se ofendido. Fica um grande abraço para vocês, agradeço que tenham visto esse vídeo até aqui. Se você gostou, como de costume, dê o seu like, compartilhe por aí, mostre para as pessoas. Se você é inscrito no canal, não deixe de configurar aqui para receber o meu feed, para receber o feed do meu canal diretão aí, para você saber quando é que tem vídeo novo. Amo vocês, um grande abraço, muita paz, muita coisa boa para todos vocês aí do outro lado e até o próximo vídeo. Falou!